a partir da nossa Constituição. Só que daí a isso tornar-se verdade, vocês que são dos serviços sociais das áreas de direitos humanos, né, poderão dizer melhor que eu. Há uma distância muito grande, né? Há um desafio muito grande. A força de convite que nos foi feito para fazer aqui foi abordar a experiência de extensão rural junto com comunidades quilombolas. A gente está trazendo então uma experiência do PROESH, desenvolvido no município de Areia, em duas comunidades, né? A comunidade do Bonfim e a comunidade de Camará. Nossa expectativa é que possamos dialogar com as pessoas que estiverem presentes acerca dessa temática e fazer desse encontro algo enriquecedor, né? Para o público e para nós que estamos realizando esse trabalho lá no CCA. O isolamento geográfico, exatamente para se proteger da ação dos caçadores de escravos fugidos, né, os capitães do mato, às vezes negros, mulatos, morenos, que recebiam por esse serviço. Vocês podem ler um texto do Machado de Assis chamado Pai contra Mãe, muito interessante, que coloca essa dualidade entre, né, o capitão do mato e a escrava fugida. Eu não vou contar o conto, porque vocês poderão ler, será melhor contado por Machado de Assis do que contado por mim. Vocês podem ver depois. Pai contra a mãe. A moradia, geralmente, que era referida, era uma moradia chamada de rancho, muitas vezes feita, coberta de palha com paredes de palha ou com paredes de barro e cobertura de palha, que em alguns locais o pessoal também chama de mucambos, né? No livro Sobrados e Mucambos de Gilberto Freire, vai trazer essa relação entre o rural e o urbano, né? A estrutura do senhor feudal e a estrutura da população escravizada. Uma outra categoria era o autoconsumo e a capacidade de reprodução, e essa já simbolizada pelo pilão, né? Pelo pilão de arroz. Por quê? Se no quilombo já tinha um pilão, ali as pessoas já estavam estabelecidas há pelo menos uns 6 meses, que era o tempo dele poder ter o ciclo, né, de cultivar o arroz, colher esse arroz, pilar para tirar a casca e prover dali o seu alimento. Então era uma categoria também para identificar. Decreto 4.887, aí sim, né, se elabora um conceito que vai dar conta dessa diferença, que quilombo não é necessariamente o quilombo histórico, né, mas um local que tem uma trajetória histórica própria e atribui a questão do auto-reconhecimento. As pessoas se auto-reconhecem enquanto quilombolas. A Fundação Palmares tinha mapeado cerca de 3.524 comunidades quilombolas no Brasil, mas há uma perspectiva que sejam cerca de 5.000. Né? Só para a gente deixar claro a distância entre o que a Constituição diz sobre a questão das comunidades quilombolas e a sua efetividade, né? Apenas 4% do total de comunidades quilombolas existentes no Brasil têm suas terras tituladas, ou seja, têm o direito de posse reconhecido. Tantas outras vivem, né, aí na luta e ameaçadas, né, pela propriedade privada, pelos parques agora, né, que o pessoal está falando, as unidades de conservação ambiental, pelas forças armadas, mas é bem clássico a situação lá do Maranhão, né, do outro lado da ilha de São Luís, aquela onde tem a base aérea. Então, é muito difícil, né, a gente, não é difícil, na verdade, possível aceitar
que após tanto tempo essa situação ainda seja da mesma forma. Mas não é uma característica própria, né, apenas dos quilombolas. A gente vai então entender essa perspectiva da falta de titulação da terra no histórico da realidade agrária brasileira, né? Essa estrutura conservadora, baseada no latifúndio, né? na agricultura de larga escala para exportação. Então, isso, né, irá afetar os quilombolas como afeta outras categorias de pessoas sem terra. Então, eu sempre fui professor mais de escola particular, do ensino fundamental 2. Então, quando há algum assunto voltado para a matriz africana, é totalmente inviável o nosso trabalho, porque aqui em João Pessoa, principalmente, a gente tem bastante evangélico e a grande maioria dos meus alunos são de famílias evangélicas, e a orientação que a gente tem da direção é que não trabalhe a matriz africana dentro da própria escola, porque já tive professor que foi trabalhar e os pais foram dizer, reclamar a direção, que o professor estava induzindo aos meninos a serem do candomblé ou da umbanda, porque estava entrando nessa questão de religião, né? A religião brasileira. E até hoje eu sinto essa dificuldade, assim, nas escolas particulares, de como trabalhar a questão da matriz africana dentro da... Até mesmo se você for pegar alguma coisa da questão quilombola, por exemplo, eles não querem, porque eles dizem que isso vai cair já dentro da questão da religião, enfim. E eu tenho alunos também, assim, são negros, mas os pais não aceitam que a gente trabalhe as questões da matriz africana dentro da escola. uns 4 anos, 3 anos e meio, mais ou menos, tem sido de grande descoberta para mim. Né? Apesar de ser negro, de ter vindo de família pobre, de ter passado por todos os problemas, né? Para ter uma educação de nível superior, depois fazer mestrado, doutorado e tal, que a maioria aqui, um grande número deve conhecer e viver situação parecida com a minha, só nos últimos anos é que eu me dei conta de que eu sei muito pouco sobre a história afro-brasileira, porque a escola ela não nos permite esse acesso. Né? A gente tem que procurar fora o ambiente acadêmico. Né? Infelizmente não foi permitido dentro do ambiente escolar. E por que não foi? Na minha concepção, que está bem claro na sua fala, ainda há uma disputa de espaço. Né? Na falsa democracia racial brasileira, ainda tem um grande peso da discriminação e da exclusão, né, da população afro-brasileira, ao ponto de, né, até mesmo algumas pessoas negras não quererem falar sobre isso. Né? Talvez tenha aí um peso também do estigma, de remeter a um processo de escravização que eles não querem reconhecer, enquanto, né, os que não sofreram nem sofrem essa questão, também passa por isso como se não lhe incomodasse, né? Não existisse a presença do negro na sociedade brasileira. Então, para mim, está demarcada aí essa questão dessa discriminação, que ela está presente, né? Ela se manifesta no nosso cotidiano, mas às vezes a gente passa como se isso fosse algo normal, natural, tá dentro da concepção brasileira. E o desafio é muito grande. Né? Você fala da escola particular, eu já teria até mais facilidade de compreender, né, se eu pegar o perfil de quem está nas escolas particulares. E nas escolas públicas, que o professor é negro, que a diretora é negra, né, que as pessoas já trazem a matriz afro, porque isso também não funciona, né, porque isso não tem chamado a atenção. Então, são questões que, claro, não terei respostas para elas, mas que, a meu ver, passa por esse processo de identidade, de autoafirmação, né, de auto-reconhecimento e de ocupação desse espaço. E não ocupar esse espaço como mais uma pessoa, ocupa esse espaço como uma pessoa, né, de matriz afro-brasileira. Esse espaço é meu, essa sociedade é nossa, nós construímos ela coletivamente. Né, e não foi, isso não foi dado de graça, isso é uma conquista a todo tempo. A lei ela está aí, mas precisa se batalhar.
Foi uma conquista chegarmos a ter um reconhecimento legal. A outra conquista será colocar essa lei em prática, né? E os espaços de disputa continuam. De fato, a gente não consegue observar algo da tradição afro-brasileira que esteja mantida ali. Talvez por essa condição que eles tiveram de tanta submissão, que isso não aparece, nem na matriz religiosa, né? Então não tem algo que caracterize aquele local, a areia em si. Cá em Alagoa Grande, ela já trabalha com a questão do corpo, né, da capoeira, mas nessas comunidades a gente não observou isso. Assim, é interessante que você fala sobre Caiana, porque eu sou de Alagoa Grande, eu já fui lá. E o que se percebe é que há um impasse, mesmo que os mais velhos ainda persistam nessa questão de manter vivas as tradições culturais, ainda há um impasse por parte dos mais jovens e não querer prosseguir com essas manifestações, assim. Meio que uma expropriação cultural, né? Em detrimento do que se dá, do que acontece afora, assim, trazido pela indústria cultural, assim. Nas comunidades que nós trabalhamos em areia, a gente não tem nenhuma dessas atividades, né? Em Caiana mesmo tem esse impasse, mas estão lá praticando. Obviamente que qualquer cultura, em qualquer local desse mundo, né, ela está sob a influência da mídia, da grande indústria cultural, aí não terá como, mas do ponto de vista local, tradicional, é também uma afirmação de identidade, né? E as pessoas, para se afirmarem enquanto identidade, precisam estar empoderadas, né? Precisam ter uma autoestima elevada para dizer, olha, esse espaço aqui é nosso, aqui é um espaço de pouco, vocês podem até dançar forró em outro momento, mas nesse espaço aqui a gente reservou para fazer uma roda de capoeira, né, um maculelê, um samba de roda. Isso faz parte, não vai impedir também que os jovens, né, gostem de funk, dessas outras coisas que tem por aí. Da cor negra, mas ela tem os traços, né? Porque a minha avó é uma mulher negra, tem uma descendência, enfim. E ela pode se autodeclarar como negra, mesmo sendo mestiça. Como é que fica nesse caso? Ou não, isso tá para acabar? Não, na concepção que a gente tem de autodeclaração, é como você se identifica, né? Eu tenho na minha família, eu tenho meu avô paterno. Ele tinha a pele branca, foi mais ou menos a cor de uma pele aqui, uma pele clara, mais ou menos assim, igual a tua, só que tinha o lábio maior que o meu, o nariz maior que o meu e o cabelo tão encaracolado como o meu, só que era claro. Então assim, era o negro de pele branca, o sarará, exatamente. E eu tenho um sararazinho lá em casa, um sararazinho de 2 anos de idade. Então, para mim, eu falo, você é negão, cara, só que nasceu branco, nasceu com a pele clara, mas, né, onde é que está a matriz, a raiz dele? Está na África, né, a matriz africana, é um afro-brasileiro. Foi bem interessante, uma aluna minha, ela é de Esperança, branquinha, de olhos azuis e cabelo louro. Aí um dia ela me falou, professor, eu sou negra. Olhando na tua cara, eu não diria. Aí ela veio me contar que a mãe dela é negra e o pai dela é bem branco. E por acaso, ela nasceu com a pele bem branca, com os traços bem de pessoa branca, né? Mas ela me disse que é negra. Então, nesse caso, é como ela se define. Ela sabe se definir. É que a questão da autodeclaração é uma coisa tão complicada de se discutir, porque, por exemplo, eu tenho uma prima que é bem mais clara do que eu, mas minha tia é negra e minha avó é negra e meu avô também é negro. Então, se ela se declarasse, talvez eu acho que não valeria para ela uma política de cotas, porque talvez ela não sofra o mesmo preconceito que eu ao entrar na loja, por exemplo, só com manoeira. Como algumas semanas atrás, eu cheguei em determinada loja, acho que não vale a pena contar o nome dela, e eu pedi esse trabalho. Vale, sim. Vale? Talvez você mobilize um bocado de gente a não ir lá. Com certeza. Fui na Colombo, eu cheguei lá na Colombo,
estava chegando no meu aniversário e um amigo meu foi comprar uma camisa para mim. Ele falou, Tiago, vamos lá na Colombo. E eu cheguei lá, estava de sandália, assim, bastante simples. E o meu amigo também é negro, só que ele é um pouco mais claro do que eu. E quando a gente chegou lá, o vendedor não olhou para o nosso rosto. E ele viu que a gente foi olhar a camisa que estava em promoção. Aí eu acho que isso foi mais um motivo dele não nos atender tão bem. Aí, interessante que eles ganham por comissão. Não todos, não estou aqui falando que todos os vendedores da Colombo são ruins, por favor, se vocês forem vendedores, não são todos. Mas, quando eu cheguei lá, foi tão engraçado, estarrecedor, essa graça foi de uma graça estarrecedora, porque é algo que foi até difícil de acreditar. E quando ele percebeu que nós realmente iríamos comprar aquela camisa que estava na promoção, ele viu que a gente estava olhando, escolhendo, ele logo saiu de perto da gente e foi atender outra pessoa. E olha que a loja é muito pequena. Então, para ele sair de perto da gente, ele teria que fazer um esforço muito grande. E quando ele viu que nós estávamos indo para o caixa, depois de ter experimentado a camisa, ele estava com outros clientes, não deu a mínima atenção para a gente, e ele viu que a gente ia pagar realmente. Aí ele voltou para poder dar o número dele de vendedor para poder ganhar a informação do nosso sobre. Aí, infelizmente, ele não perguntou para a gente se a gente ia querer realmente que ele nos atendesse não. Ele já foi dando logo o código dele de vendedor para a moça do caixa, e a moça do caixa anotou lá o código dele e ele lucrou em cima da nossa compra. Então eu percebo que, se eu for, por exemplo, eu declarar enquanto negro, eu acredito que eu tenho total liberdade para declarar enquanto negro, porque eu sofro preconceito enquanto negro. Mas, por exemplo, já vi casos de pessoas quilombolas que eram brancas, com todo respeito às pessoas brancas, porque vocês são humanos como eu. Eu acredito que essa questão do preconceito realmente não tem cabimento aqui na universidade. E nós observamos que não sofre um preconceito étnico-racial que nós sofremos. Então a autodeclaração, principalmente no âmbito universitário, deve ser com muito cuidado que a gente tem que tomá-la. Por quê? Se eu sou branco, por exemplo, e me digo que sou negro, qual o preconceito racial que eu sofro? Só porque meu bisavô, meu tataravô foi negro, eu vou querer agora fazer hipótese porque o bisavô foi negro, entende? Então era só para fomentar a discussão sobre a autodeclaração. Mas aí, assim, levando em consideração essa questão da identidade, obviamente que talvez a pessoa de pele mais clara não sofra o preconceito que nós de pele mais escura sofremos, mas sofre as outras consequências do ponto de vista social, econômico, né? Tem uma trajetória parecida. Os meus primos brancos passaram tanta dificuldade econômica como eu passei na minha infância. Só que eu passei a dificuldade econômica e a discriminação de ser chamado, né, de picolé de asfalto, coisa desse tipo assim. Passa a ter uma relação melhor com os estudos que têm sido realizados. Inclusive a gente já passa a realizar lá no CCA outras atividades em parceria com o NEAB. Então, os nossos agradecimentos, agradecer a todos vocês, né, a paciência de estarem aqui até agora. Nossa expectativa era de trazer o debate, né, de fazer um pouco da nossa experiência e debater com o público sobre essa experiência. Então, a expectativa foi alcançada. O debate foi de qualidade, bem qualificado, né, uma grande diversidade da área de formação e estou satisfeito